Olá, estamos iniciando o Aldine Miller Podcast. Amores, nós não temos patrocinadores, portanto, estamos contando com a vossa ajuda. Aqui vai a nossa conta no Bradesco. Agência 1773, dígito 6, conta 0177992, dígito 3. Muito obrigada. Eu hoje tenho uma vida muito solitária e eu adoro o silêncio. Como eu sou escritor e como no meu podcast, no meu canal, Na Cena do Crime, eu que escrevo os roteiros. E os meus roteiros para cada episódio têm em média 50 páginas. Então é uma atividade, eu sozinho no meu quarto, sem ligar nenhum tipo de som, e eu sento e vou pegar um caso que eu tenho com as informações, eu tenho que escrever o meu roteiro para Uhum. depois eu interpretar isso na cena do crime. Então, e o meu trabalho na Rede TV, no Operação de Risco, requer também eu fazer alguns roteiros, então tudo isso eu tenho que fazer em silêncio. Então eu aprendi a ficar muito sozinho, aprendi a conviver com o silêncio. Hoje o silêncio é um meu amigo. Hoje o barulho em excesso me atrapalha. Eu amo o É. silêncio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinha. Isso, não sei se é porque eu sou de uma família grande, tinha muita gente na minha casa, mas você vê que isso já me incomodava. Acho que puxei um pouco meu pai. Meu pai também gostava do silêncio, assim. E me incomoda muita gente. E a gente está numa profissão, eu, você, estamos numa profissão onde a gente convive com muita gente, socializa de modo geral muito e tal, né? E isso nos deixa. Eu estou sempre buscando esse cantinho para ficar quietinha na paz, mas eu busco essa eterna paz de espírito. Fé. Quero falar um pouco com você. Fé. Já vi que você foi um filho maravilhoso. É, sua mãe foi embora, mas deve estar muito orgulhosa. Sim. Você falou de Jesus. Jesus, né? Um portal de luz. Jesus. Eu coloco uma fotinho dele ali, que é uma foto, não é uma foto, mas é algo para eu falar: Jesus, vou dormir contigo, sabe? Eu tenho altos papos com ele Sim, e ele me acalma e me traz essa tranquilidade, sim, sabe? Quando a cabeça começa, não quer sossegar. Como dizia o mestre Masaharu Taniguchi, a cabeça da gente é um cavalo bravo, né? Que não sim. sossega, né? E aí, então, a fé me ajuda muito. Para você, como é que é? Bom, a minha mãe, Dona Nazaré, pra você ter uma noção, a minha mãe estudou em colégio de freiras, o nome dela era Maria. E o apelido dela era Maria de Nazaré. Então todo mundo conhecia minha mãe como Dona Nazaré. Minha mãe foi a pessoa mais espiritualizada que eu conheci. Minha mãe frequentava a igreja católica, mas ela era além da igreja. Ela era espiritualidade pura, uma pessoa de uma empatia e de uma bondade que eu nunca vi. Tá? Um desprendimento com as coisas do mundo material, uma coisa impressionante. E eu puxei muito a minha mãe. Estudando filosofia, a gente começa a estudar Jesus, mas não o Jesus que é dito às vezes num púlpito, mas estudar a filosofia do que Jesus ensinou. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Só que os 4 primeiros livros, que é Lucas, Marcos, Mateus e João, são os únicos livros que contam a história da vida pública de Jesus. São os únicos 4 primeiros livros. Os outros 23 livros são livros escritos por outros discípulos que falam por eles. Uhum. Então, eu não tenho interesse de estudar. Eu estudo Jesus nesses 4 livros, só que com um olhar filosófico. E nesse olhar, juntamente com os filósofos gregos, que são fabulosos, juntamente com Albert Einstein, que é fabuloso, e alguns filósofos franceses e italianos, você consegue perceber que eles falavam praticamente a mesma coisa. Quando você fala que conversa com Jesus, Jesus tinha um apelido, que é o Salvador, certo? Agora, Salvador do quê? Ele veio no mundo para salvar do quê? Para nos salvar, né? Nos salvar do quê? De todos esses. De nós, De dos nós. nossos Mas próximos basicamente pecados. nas igrejas eles falam, e isso é fato, eles falam assim: Jesus veio salvar nós do pecado. Não. Concorda? Do pecado. Só que pecado, naquela época, a palavra pecado, ela tinha um outro entendimento. Naquela época tinha os arqueiros. E o arqueiro, quando ele pegava a flecha e atirava, e ele errava, as pessoas falaram: você pecou.
Pecar, naquela época, era errar o alvo. Olha a diferença. Errar o alvo. Aí você fala, Lordelo, então tá bom. Jesus é o Salvador, ele veio salvar as pessoas do pecado, e o pecado é errar o alvo do quê? Aí Jesus fala o seguinte numa determinada passagem. Entre pela porta estreita e não pelas portas largas da perdição. Agora, o que é porta estreita e o que é porta larga, eu vou explicar. Isso é lindo. Ah, por favor. A porta estreita é quando a sua mente está focada no momento presente. Jesus, quando fala em viver a eternidade, é viva o eterno agora. As portas largas, porque ele fala duas portas largas. Uma é o passado, a outra é o futuro. Olha. E a serpente tagarela, sabe o que ela faz? Ela te joga para as portas largas. Olha que interessante. Para ontem e Então, para amanhã. o que Jesus te ensina? Que você tem que estar presente na porta estreita, tentando enxergar a beleza do agora. Tem gente que talvez venha aqui ser entrevistada por você e a cabeça dele está em preocupação no passado ou preocupação no futuro. E o passado não existe, o futuro não existe. Nada. É. Só existe o eterno agora. Jesus fala outra coisa, que o reino dos céus está dentro de nós. Só que muitas religiões têm o reino do céu como um lugar lá no alto. É. No baú. Cada um vai escolher aonde está o seu reino do céu. Mas eu prefiro seguir Jesus. Eu também. Que tá para dentro. mim foi o grande filósofo, junto com Sócrates e Aristóteles, são pessoas de uma iluminação. E nesse plano astral onde nós estamos, nós precisamos ter paz de espírito. E paz de espírito você não consegue olhando para trás e não consegue olhando para frente. Então eu aprendi. É o presente. Então, não me importa que o que eu resolvi estudar na vida e que eu amo, que são crimes, que são coisas pesadas, e que todo mundo fica preocupado, e eu consigo enxergar isso como algo que eu estudo, e com meus estudos eu consigo ensinar e ajudar as pessoas, ou ajudar o planeta a ser um planeta um pouco mais seguro. Essas dicas que eu dei para o seu público, se pelo menos uma pessoa colocar em prática, valeu a pena. Porque ela vai colocar em prática, ela avisa outro, e nessa corrente eu estou ajudando o mundo a ser um pouco mais seguro. Com certeza, você está, ajudando, não, porque de um modo geral, você está muito preparado, então o que você está passando aqui é algo assim, olha, vivi isso, sinto isso e posso te dizer isso. Sim. Né? Não é, eu ouvi falar, eu estudei. Não, você está vivendo, Sim. né? É o seu dia a dia. Quer dizer, família maravilhosa. Você é casado, solteiro, Não, viu? sou solteiro. Você é solteiro? Sou solteiro. Qual o seu signo? Escorpião. Escorpião, muito ligado, né? Por isso que está estudando tudo. Por que você não casou? Desculpa a pergunta. Não, essa pergunta é interessante pelo seguinte. Nós vivemos numa sociedade onde você tem dogmas e preceitos. Então você, desde garoto, você é meio que levado, que você tem uma obrigação de casar e você tem uma obrigação de ter filhos. Isso são conceitos feitos pela sociedade. Essa sociedade de hoje, o que as pessoas também não conseguem entender, e quando você vai estudar a história do mundo, você começa a entender que nem sempre foi assim. O planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Tá? Planeta Terra. Só que o planeta Terra, a grande maioria do tempo, foi água. Não era... Depois que surgiu, deslocou lá de baixo lá, e surgiram os continentes. Ok. Só que a vida do homem, a nossa vida do homem sapiens, deve ter quantos anos? Muito. 7.000, 6.000. Ou então, mas isso era aquela coisa lá atrás, onde você nem tinha uma civilização. Se nós pegarmos mesmo civilização, onde as pessoas começaram a se reunir, e basicamente era no Egito, na África, Atenas, na Grécia, que começa ali a civilização, nós estamos falando de 1.500 anos.
num planeta nosso que tem 4 bilhões. Então, de um momento histórico para cá, foram criando regras que parece que você é obrigado a seguir. Como eu me dediquei à polícia há muitos anos, depois eu me dediquei a escrever, depois eu quis me tornar palestrante, tudo isso me envolvia. E nos relacionamentos que eu tive, as moças com que eu me relacionei, elas não entendiam que eu trabalhava muito ou viajava e elas queriam mais minha presença. Só que entre o que eu estava fazendo, que era uma paixão, e elas, eu resolvi ficar com o que eu fazia. Então por isso que eu sou muito intenso no que eu faço e realmente não me arrependo. Ah, que interessante, porque eu, por exemplo, também gosto muito de ficar comigo. Claro, tive na juventude um casamento, etc., essas coisas, mas eu sou muito partidária dessa coisa que a família é muito particular, não é o que a sociedade te impõe. Gente, o que é bom para o Paulo não é bom para mim, Sim. né? Então, tá tudo lindo, né? Você tem irmãos. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho 4 sobrinhos que eu tenho como filhos, que eu lido com eles assim com uma paixão que eu adoro, são jovens e o jovem tem outra cabeça, mas como eu não, eu digo o seguinte, as pessoas casam, Aldini Miller, quando são jovens, tá? Quando você vai tendo mais idade, você acaba encontrando mais problemas, fala, não, e eu sou acostumado solitariamente. A minha mãe era uma pessoa muito silenciosa. Eu sou uma pessoa muito silenciosa no meu Puxou a dia a sua dia. mãe. E eu puxei minha mãe. Então hoje, se você for na minha casa, é um silêncio. Eu não ligo nada, adoro o silêncio, eu medito, ou eu estou trabalhando, que para mim é uma paixão. Então, e às vezes é gozado, né? Às vezes você conhece uma moça em algum lugar, e é normal a pessoa te perguntar, você é casado? Não, eu falei só, você é separado? Eu falo, não, não sou separado, sou solteiro. E aí, uma vez uma moça falou para mim, então você é uma pessoa problemática. Tem isso. Claro, Você é rótulo uma já. pessoa problemática. Aí, como eu sou filósofo, eu falei para ela, que interessante essa palavra, né? Então eu sou problemático. Problemático, a própria palavra diz que eu devo ter muitos problemas. Concorda? O que é uma pessoa problemática? Nossa Senhora, Eu tenho muitos problemas. Problemas. Aí eu falei para essa moça que me conheceu numa festa, eu falei, olha, eu não tenho nenhum problema. Então eu acho que essa palavra, me desculpa, ela não casa muito bem para mim, mas eu respeito. Mas aí eu peguei e inverti. Eu falei, você é solteira? Ela falou, não, eu sou separada. Eu falei, você é separada? Você foi separada uma vez? Não, eu já tive 2 relacionamentos e fui separada. Aí sabe o que eu falei para ela? Você é separada porque você é problemática? Aí eu inverti. Falei, você me chamou de problemática, mas eu não tenho problema. Mas por que você não ficou em 2 casamentos? Será que você é problemática? Então, eu acho que as pessoas deveriam cuidar menos da vida dos outros e cuidar mais da voz na cabeça. Porque essa pergunta que ela fez para mim é a pergunta da voz, é a serpente tagarela. Da cabeça dela. Aldini Miller, eu convivi na profissão de delegado com ocorrências de suicídio. Tá? Várias. Todo delegado, durante a carreira, você atende ocorrências de suicídio. E o suicídio, eu tinha aprendido na medicina legal, geralmente o suicídio deixa uma carta. Hoje em dia, eles deixam uma mensagem. Tá? E essas cartas, eu tenho todas que eu aprendi no local, e essas cartas falam, sabe do quê? De um grande sofrimento. Então, por que a pessoa se suicida? A voz na cabeça ela é tão alta, ela coloca um sofrimento na pessoa tão grande que morrer é se livrar do sofrimento. Todo suicida, quando ele faz o vídeo ou ele faz a carta, ele fala que ele não está mais aguentando de tanta dor. É dor física, não. É dor da serpente tagarela. É dor da voz da cabeça. É a voz da cabeça que faz com que uma mulher ou um homem se separe por causa de um ciúme, de uma possessividade, que não existe. É ilusão da serpente tagarela. Então, o segredo está no vazio e o segredo está no silêncio. Uma coisa muito interessante que a filosofia nos ensina, que diz o seguinte, todo som, ele só vem do silêncio. O som nasce da onde? Do silêncio. E tudo que existe no mundo, ele nasceu do vazio. Então, a nossa origem é o vazio.
A nossa origem é o vazio e ao silêncio. Só que esse mundo corrido faz com que várias serpentes tagarelas te infernize no dia a dia e faça você ficar doente, com estresse, com depressão, com síndrome do pânico, com estresse pós-traumático, gente tomando remédio. Hoje a pessoa quer emagrecer, tem que tomar o Ozempic. Pois é, Virou é uma loucura. moda. Eu acho uma loucura. Hoje a pessoa ela tá sem dormir, ela toma um remédio. Gente, para com isso. Você tem que buscar o remédio interior, que é a paz de espírito. Esse delegado que você entrevistou, provavelmente ele deixou a profissão trazer amargura, trazer dor e trazer falta de sensibilidade. Impressionante, ele era muito triste, muito E os amargo. policiais, não sei se você sabe, é uma categoria que tem muito suicídio, é uma categoria que muitos policiais se envolvem com drogas, porque eles não sabem lidar com voz na cabeça e com clima que é pesado. Clima em delegacia é um clima pesado. Quando a gente vai assistir uma peça de teatro da Aldine Miller, é gostoso, porque você vai relaxar. Mas em delegacia, Aldine, é coisa pesada, é coisa tensa. E o delegado, o policial, se ele não for preparado, ele cai nessa malha da doença. E a partir daí ele vai levar isso para casa dele, e por isso que tem muito policial separado da mulher. Tem muito policial separado da mulher. Gente, tudo infeliz, tudo sofrimento, né, doutor? Essa coisa de suicídio eu conheço um pouco bem próximo da minha família, que aconteceu uma tragédia. Bom, que você ficou falando dessa dor, né? Aí veio, lembrei aqui. Você tem algum medo na vida? Puxa vida, medo é um sentimento. É. Todo sentimento vem de um pensamento. Isso eu aprendi na neurolinguística lá atrás, quando eu estudei. Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera um comportamento. Então, o medo está no meio, ele é um sentimento. Se eu não tenho um pensamento de medo, eu não tenho medo. Olha, gente, que lição, por favor, para os nossos espectadores, doutor. Isso é fato. Então, eu não tenho, basicamente hoje, nenhum tipo de medo. E outra coisa que eu aprendi com o Jacob Petri, com a filosofia, é o que nós chamamos de aceitação. Eu passei com a minha mãe 40 dias na UTI. E na UTI, em hospital, você tem pessoas que estão ali e muitas estão morrendo. E eu convivi com pessoas que morreram, que eu tinha feito amizade, e algumas pessoas, quando morre o ente querido, essa pessoa entra em depressão, essa pessoa fica mal e ela não se restabelece. Eu tive uma senhora amiga da minha mãe que, quando ela perdeu a mãe dela, no dia seguinte a empregada dela ligou para minha mãe dizendo: olha, Marilu não está mais andando. Ela travou as pernas dela pro resto da vida, a morte da mãe. Nossa. Tem gente que perde um filho e paralisa a vida. E, na verdade, essas pessoas elas não aceitam o que Jesus chama que na vida nós temos atribulações. A gente nunca sabe quando um filho vai morrer, quando um cachorro vai morrer, quando uma mãe ou um pai vai morrer. Então, tudo que acontece nessa vida, por obra de uma energia que nós podemos chamar de Deus, nós temos que aceitar. Então, quando a minha mãe faleceu, eu estava com a mente vazia, com paz de espírito. Eu sofri aquele sofrimento da perda naquele momento, mas com paz de espírito. Então, a morte da minha mãe não me afetou negativamente em nada. E eu vejo muita gente que perde um filho, perde um esposo, perde uma esposa, perde um pai. A minha mãe, e a pessoa passa uma vida amargurada só porque ela não aceita algo que é natural. Porque nós nascemos e morremos. Nascemos, crescemos, morremos, ou nascemos e já morremos. Você entendeu? Então a gente tem que aceitar que Jesus fala, a vida tende a tribulações. Só que Jesus falava, eu venci as atribulações. Tem uma passagem de Jesus, que ele está no deserto, e é gozado, né? Porque os apóstolos, eles aprontavam todas. Os apóstolos eram pessoas descrentes. Olha, estavam do lado de Jesus. Do lado. Tanto que eles falavam, me ensina a ter fé. O Jesus dava bronca. Jesus estava mostrando. Os apóstolos. E pouca gente sabe, os apóstolos eram analfabetos. Dos 12 apóstolos, 11 eram analfabetos. Nunca escreveram uma linha.
Um deles escrevia, mas também não deixou um escrito, nada, nada, nada. O que aconteceu? Jesus estava no deserto e eles estão sentados ali comendo um pão ali, quando um dos discípulos chega para Jesus e fala: olha, eu contei agora, nós só temos pão para daqui a 2 dias. É voz na cabeça, jogando na porta larga no futuro. Jesus, vai acabar a comida. Só que eles estavam com Jesus há 2 anos e nunca faltou comida, mas a voz na cabeça, está faltando comida. Aí Jesus olha para ele e fala: nossa, você é um homem de pouca fé. Porque a fé é no hoje, é no agora. Exato. Futuro é voz na cabeça. Então, Jesus mostra uma série de situações em que Jesus fazia um milagre. Jesus fazia um milagre e os discípulos queriam fazer o milagre igual a Jesus. E Jesus falava: você só não faz esse milagre porque você não tem fé. Você sabe que tem um amigo meu, queria dar uma dica para vocês. Não sei se vocês já fizeram. Para quem tem algum problema mais grave, faça hipnoterapia. Nossa, eu tive medo de fazer. Não. É sensacional. É? Tá? Sensacional. Eu quase fui fazer curso, mas eu estudo tanta coisa que eu... Mas esse amigo meu, que é um ex-delegado, que depois desse delegado ele fez curso de hipnose. E ele me convidou para assistir 10 sessões. Aldine Miller é fantástico. É fantástico. Porque no processo de regressão na hipnose, ele consegue te levar para um problema de infância. E nesse problema que gerou um trauma, ele destrava esse trauma. Ele destrava. Destrava mesmo, doutor? Destrava. Só para você ter uma noção, eu vi pessoas que foram lá porque as pessoas são ansiosas para comer. E aí, quando fizeram a regressão, você não vai acreditar, num determinado momento, ou da adolescência ou da infância, teve um problema que culminou depois com o aparecimento de uma ansiedade na hora de comer. E aí, quando ele destrava aquilo, quando ele tira aquilo, a pessoa emagrece, porque ela não come mais com ansiosidade. Então, a hipnoterapia, ela serve para você voltar a dormir, ela serve para você emagrecer, ela serve para você... problemas que você tem de angústia e, às vezes, de depressão, você ir num bom hipnólogo, você pode ter certeza que é uma coisa muito... Outra coisa, ela tira a dor. Você sabia que hipnose tira dor? Sim, tem dentista que, né, médicos que Isso faz... pouca gente sabe. Esse amigo meu, o Dr. Marlon, ele é contratado, às vezes, para dentista, ele faz uma hipnose num determinado local que não precisa tomar anestesia. Um amigo dele, que é amigo meu, em processo de câncer, se recuperando, ele tem que tomar uma vez por semana uma injeção que dói. Que dói. E ele também tinha que usar um gelo na cabeça, que era para não cair o cabelo. Só que o gelo na cabeça incomodava muito, que é muito gelado. E aqui também. Aí o hipnólogo falou para ele: se você quiser, eu vou lá e eu vou fazer uma aplicação antes do médico dar a injeção e eu vou aplicar na sua cabeça. E eu fui assistir Aldine Miller. Ele não sentiu mais dor aqui e não sentiu dor aqui quando pôs o gelo. Meu Deus. E depois que termina, ele tira esse processo de insensibilidade e você volta ao normal. Normal. Então, é um especialista, né? Hipnoterapia é um tratamento natural, porque eu vou dizer uma coisa, que me desculpem os médicos. Eu descobri na medicina alternativa saúde. E as pessoas, quando procuram um médico tradicional, você procura doença e eles te dão 2 coisas, remédio ou uma operação. Tá? Não estou dizendo que médico é ruim, você tem que ir no médico quando você precisa, mas faça a prevenção. Agora, eu pratico hoje meditação, 1 ou 2 vezes por dia. Isso é a grande ferramenta da minha saúde, é a meditação. Eu zero o pensamento. É como se você desse uma recarga de energia, aonde você faz um contato com o divino. Porque a voz da cabeça te tira o contato com o divino. A voz da cabeça... Que eu tô vendo gente mexer em bala aqui. Que desrespeito conosco. Não, a voz da cabeça te tira o contato com o divino. O silêncio te leva ao contato com essa força maior. Eu quero te contar uma passagem muito interessante. Aldine Miller. Vamos pegar aqui uma semente de um arbusto. Tá?
uma semente, vamos pegar uma semente de um arbusto. Uma semente, uma coisa que você joga no lixo que não vale nada. Tá? Então eu vou pegar essa semente e nós vamos pegar um helicóptero. E nós vamos para o centro do país e nós vamos pegar uma área muito grande, mas muito grande, onde tem a terra fértil, mas não tenha plantado uma grama, zero. Zero. Só tem terra. E aí eu, com o Aldini Miller, pegamos esse helicóptero, peguei essa única semente e fiz isso. Lancei essa semente lá. Essa semente caiu na terra. Ok. E nós vamos embora, Aldini. Só que nós vamos marcar que nós vamos visitar esse local 150 anos depois. Se isso fosse possível, eu te pergunto, o que nós vamos ter nesse grande lote de terra depois de 150 anos? Provavelmente tem árvores, tem algum fruto, tem alguma coisa. Uma floresta inteira. Uma floresta. Olha, com uma sementinha. Uma semente. 150. Mas aí eu vou deixar agora o seu público de cabelo em pé. O que gerou uma semente transformar uma floresta? Foi a semente boa. Do bem. É. E aí, você que gosta de estudar espiritualidade, eu te pergunto, o que tem dentro da semente que faz com que uma semente transforme-se numa floresta? Vida. Você matou. O que Jesus disse? Olha só, gente, me arrepia, Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. E aí ele fala, vida em abundância. Exatamente. Dentro de uma semente tem vida. E dentro da gente tem vida. E a vida em abundância é vivida no agora. Então Nossa. essa vida que tem numa semente que faz uma floresta, tem dentro da gente. Só que nós não estamos cuidando dessa vida, dessa energia que as pessoas chamam de Deus. Chama do que você quiser. Essa energia, Aldini Miller, é Deus. É Deus. No Ocidente, é Deus. Eu sempre falo assim, o ar que você respira é Deus, entendeu? Tudo é Deus. Tudo que é de bom é Deus, sabe? E a vida, a história, a vida é Deus. E é lindo isso que você falou, que Jesus falou, né? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Foi maravilhoso. Agora, voltando um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando, voltando um pouquinho para o idoso que vive sozinho, como proteger-se? Bom, vamos lá. Aldini, eu quando fui cuidar da minha mãe, Dona Nazaré, eu convivi com as amigas dela, que eram da mesma idade, tá? O que eu descobri? Eu descobri que muitos dos idosos... Agora, tem o lado do crime, mas eu quero trazer um outro problema, que eu estou escrevendo um livro agora. E aqui eu vou falar uma frase forte. A grande maioria expressiva dos idosos vão encurtar a vida por um único motivo. Vão levar um tombo. Vão ter uma queda. E sabe quando vai acontecer isso? Na sua residência. Recentemente, nós perdemos o cantor Naim, que caiu da escada da casa dele. Recentemente, nós perdemos o cantor Aguinaldo Raiol, que caiu no banheiro da casa dele. E nesse convívio com as amigas da minha mãe, eu comecei a perceber que a notícia pipocava. Fulana caiu, fulana quebrou a bacia do fêmur, fulana quebrou o ombro, fulana quebrou isso e quebrou aquilo. E aí eu fui pesquisar em hospitais e fui pesquisar em relatórios de acidentes. E eu fiquei impressionadíssimo com o volume de idosos que caem dentro de casa, principalmente, porque não tem prevenção. Porque o lar, como o idoso conhece tão bem aquele local, ele acha que não precisa acender a luz, ele acha que ele pode subir na cadeira, e ele acha que ele pode fazer tudo, e num determinado fatídico dia, ele vai levar um tombo. E eu atendi isso muito em delegacia, mas eu não me tocava sobre isso. Com a minha mãe, Dona Nazaré, eu descobri isso.
Então eu estou escrevendo um livro aonde eu quero... Esse livro vai ser escrito para o idoso, para que mora, principalmente aquele que mora sozinho, ou para o filho que precisa cuidar do seu pai. Porque Ó, você tem que tomar atitudes na sua casa de prevenção. Porque eu volto a repetir, se não tomar nenhum tipo de atitude, é uma questão de tempo para que vire um caso hospitalar e muitas vezes a pessoa não consegue mais sair de uma cadeira de rodas. dali só para pior, Para né? pior, então, para a gente manter a nossa integridade, além de você cuidar da sua saúde, cuidar do seu peso, você tem que tomar atitudes É. preventivas contra acidentes na sua vida, mas basicamente no seu lar, no seu prédio. Então Ouviram, tenho me moçada? dedicado a Viu, isso. meninas da minha idade, mais velhas? Fiquem atentas, viu? Estão ouvindo o que o doutor está falando? Olha, doutor, na sua visão, a violência do Brasil é mais resultado da impunidade ou da desigualdade social? Vou falar isso porque a esquerda está sempre muito linkada na desigualdade, etc. Tá, vamos lá. Essas perguntas elas são muito profundas. E eu descobri que a internet criou a categoria dos achólogos. A internet criou a categoria dos especialistas que falam muito e não sabem muito É, pouco. Então, são pessoas que, hoje na internet, todo mundo entende de tudo. Mas eu só entendo, basicamente mesmo, e eu só falo numa palestra sobre a minha área, que é segurança. Você fala duas coisas: a questão social e você fala a questão da impunidade. Primeiro, eu quero falar sobre a questão social. Eu trabalhei como delegado só em local pobre. Então eu posso garantir que eu vivi a pobreza. Indo nos lugares atender local de crime. Então eu entrei em favela, eu entrei em lugares muito humildes, eu atendi casos em locais muito... Então eu conheço realmente pobreza. Muita gente fala de pobreza, mas nunca foi. Ou às vezes foi uma vez na é. favela, não sei, dar uma olhadinha. Eu Uhum. convivi, porque delegacia é pobreza. Os presos é só gente pobre. Então eu convivi com a pobreza. Mas eu quero te contar, Aldine, algo que pouca gente sabe. No meu programa Operação de Risco, nós acompanhamos atividades policiais. E nós tínhamos uma equipe no Rio de Janeiro. E você imagina, o meu cinegrafista dentro da viatura e o rádio da polícia fala: olha, na favela tal, veio uma denúncia que nós temos 10 homens armados com fuzis. E nisso começou a dar no rádio da Polícia Carioca e umas 20 viaturas chegaram juntas nesse local e nós imaginávamos troca de tiro pesada. E uma das viaturas estava o nosso cinegrafista. Quando chega lá, aparentemente não se viu nada. E aí começamos a entrar dentro de uma área de mata. E depois de entrar dentro dessa área de mata, nós encontramos 12 crianças que estavam brincando. E eles brincavam, sabe do quê? Eles brincavam de tráfico de drogas. Eles fizeram de madeira fuzis e armas de fogo. E um deles carregava uma bolsinha com umas trouxinhas que era droga. E eles vivenciam isso dentro da favela, dentro da comunidade. E É. aí, sabe o que aconteceu? O que eles foram brincar? Do que De eles estavam. traficante. É. Do que eles viviam, do que eles viam, né? Vocês procurarem no YouTube da Rede TV, no Operação, vocês vão encontrar. É uma cena impactante. Garoto de 6, 7, 8 anos brincando de tráfico. Meu Deus. Essas crianças, provavelmente parte delas, vão para o tráfico. O futuro, né? Irão para o lá. Só para É. você ter uma noção, no meu canal Na Cena do Crime, eu fiz agora e já está postado, essa prisão do MC Pose do Rodo. Tá? E eu fui levantar a história inteira desse rapaz que nasceu na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na comunidade do Comando Vermelho. Uhum. Ele tem amizade com todo mundo lá. Sim, é. E a polícia carioca apresentou uns bailes que tem lá dentro, que só a comunidade faz. Aldine Miller, eu mostro no meu canal Na Cena do Crime, jovens ali curtindo funk, mas do lado, metralhadoras. Mas são meninas adolescentes, elas não têm mais medo da metralhadora. Uhum. É natural. É natural. É. Então ali, droga, fazer sexo em público, o rapaz com uma corrente de ouro é sinônimo de autoridade. Então, criminalidade no Brasil
eu entendo que são dois viés. O primeiro é um problema social, que pode redundar num modelo de vida. O segundo problema, a impunidade. Não se pune aquele que comete um erro no Brasil, e isso ele é distante porque não se pune no trânsito brasileiro, Aldini Miller. Não se pune Não o se trânsito. pune. O brasileiro, nós temos o terceiro pior trânsito do mundo. O maior volume de mortes no mundo é no Brasil. O terceiro maior. No trânsito. É uma coisa absurda. O brasileiro bebe e dirige. E a punição é desse tamanho. Nos Estados Unidos, se você beber e dirigir, você vai preso na hora. Aqui no Brasil não muda. Porque nós não temos cultura de punição. Nós temos cultura do jeitinho. Nós temos cultura, não, paga uma multa, uma prestação de serviço. Educativa, coisa que Então, está então, faltando. então o americano, ele educa na régua. O americano, por exemplo, você não pode jamais beber e dirigir, você está preso. Você não pode carregar bebida dentro do carro. O americano, você não pode beber bebida na rua. Você não pode. Você não pode beber. Porque eles querem limitar o seu uso de bebida alcoólica. Agora eu te pergunto, aqui no Brasil cola isso? Imagina. Então vamos lá. Então nós temos dois problemas, a pobreza e nós temos a impunidade. Quando você soma os dois, você gera um terreno fértil para crime. Para crime. Então, eu não vejo com bons olhos, eu estou nessa lida há muitos anos e infelizmente eu só vejo piorar. Piorar por quê? Quando eu fiz a história do MC Pose do Rodo, lá no Na Cena do Crime, eu conto um pouco a história do Comando Vermelho, que é a primeira facção no Brasil. Primeira. Só tinha uma. Pois aí é. no Rio teve mais uma, aí teve o PCC. Aldini Miller, sabe quantas facções tem no Brasil hoje? Nossa, não. 88. 88 facções. Entre as pequenas, médias e grandes. 88 facções. O PCC fatura bilhões de reais. O Comando Vermelho fatura bilhões de reais. Então eu acho que, infelizmente, o sistema policial ficou para trás, ele não progrediu. O sistema judiciário, lento como uma tartaruga. O Congresso Nacional não legisla. O povo não cobra. E o criminoso se une em facções criminosas. E cresce. 88 facções. Meu Deus. Então, não sabia que tinha tanto assim. Então, para você ter uma noção, tem estado que tem 22 facções. O Rio de Janeiro são 5 ou 6. São Paulo tem mais outro estado que só tem uma, que é o PCC, que manda em tudo. Então, o mundo vai para o mau caminho, mas, na verdade, os filósofos dizem que o mundo sempre foi complicado. O homem, por causa da voz na cabeça, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do status, ele sempre matou. Ele sempre quis passar a perna em alguém para ter uma condição melhor. Os animais não fazem isso, mas o ser humano... Tanto é que a história da humanidade é uma história de guerra, é uma história de sangue. Só vai mudando. Hoje nós estamos vivendo guerras absurdas. Concorda? Guerra absurdas. Na Ucrânia, para quê? Para quê? Uma coisa que não dá para entender, no terreno aonde Jesus nasceu, nunca tem paz. É o lugar que só tem violência. Nunca tem paz então, lá. Jesus, né, se Jesus estiver olhando, ele está triste. Muito, porque na terra onde ele nasceu, aonde ele pregou e depois se dissipou, a gente encontra hoje as pessoas sendo mortas, sem necessidade, zero. Nossa, é um absurdo. Zero, zero, zero. Então, infelizmente, o ser humano não consegue ter paz de espírito e com a voz na cabeça te leva a cometer atos de violência, atos tristes de ver. Nossa, acho que eu não tenho mais tempo, doutor. Nosso tempo está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta que um dia eu fui num lugar de finitude, cemitério, porque tinha um amigo que foi embora e tal, Naum Alves de Souza e tal. E nesse dia eu fiquei andando lá, sabe aquele cemitério, eu acho que é o Itaebe também, que você não tem tumba, é tudo, né? Sim. Aí, mas tinha as plaquinhas, sempre tem uma plaquinha, né? Aqui jaz, aqui... Aí eu fiquei pensando assim, nossa, que interessante, eu quero no programa fazer isso.
Quando você partir dessa para o andar superior, porque para mim é o andar superior, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Eu não sei se vai ser cremado, mas como gostaria de ser lembrado? Bom, você me fez uma pergunta que eu nunca pensei, tá? Então, se eu falar para você o que eu escreveria agora é um chute, É. tá? Mas eu sepultei minha mãe tem 2 anos, tá? Foi um processo que eu fiz, fui eu que fiz tudo. Meus irmãos casados deram o atendimento que eles podiam, porque a pessoa casada tem filhos, né? É. E eu, de vez em quando, vou ver minha mãe, e o cemitério é um local de silêncio. Só que tem um detalhe. O que Jesus ensina é que existe o nascimento e a morte, mas a vida é eterna. Eterno. E aí eu vou dar um nó na sua cabeça, posso? Tente. Posso? Porque às vezes eu sou acho que eu vou esperta. dar um nó na sua cabeça e dos nossos ouvidos. Vou dar um nó filosófico. É. Aldine Miller, se eu te perguntar assim, quem era Aldine Miller 4 meses antes de você nascer? Deu um nó. Não era nada. Então, você concorda que você não era Aldine Miller? Não, eu não era E nada. digo mais, você não é Aldine Miller. É, Aldine Miller foi um nome que alguém te deu. foi. Então você não é Aldine Miller. É. Você, em essência, você não é Aldine Miller, tá? Não é. Eu não sou Jorge Lordet. Uhum. Só que a pergunta muito curiosa é, quem era Aldine Miller, antes de as pessoas se darem esse nome, no 4º mês de gestação? Nascia uma sementinha de vida. Você era vida. Quando você a vida, ela transformou, ela incorporou num corpo, que é o feto, e esse feto nasceu no dia do seu nascimento. É. Ele nasceu e vai ter o dia de morte, que morre o corpo. Mas Jesus disse que a vida é eterna. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça. Ulala. Um nó. Então eu falei, quem era Aldine Miller com 4 meses de gestação? Mas quem era Aldine Miller 6 meses antes da fecundação dos seus pais? Um vazio. Um nada. Oh, não sei. Você era vida. Mas eu não existia, olha. Não, deu um não nó. existe. Espera um pouquinho. Não existia corpo. Ah, estava sendo. Uhum. Porque o ser humano, ele só enxerga a matéria. É, O sim. ser humano não enxerga a vida dentro de você. Eu era uma vida espiritual. Quando eu faço meditação, eu olho o meu corpo interno, mas não é os órgãos. Eu olho para a energia que tem dentro Da de mim. vida. Essa energia estava na barriga da minha mãe e essa energia estava com a minha mãe e com o meu pai antes deles fecundarem e me gerarem. É. A energia é eterna. Que é a vida eterna. E aí, como o ser humano gosta de provar as coisas, porque o ser humano, de mente muito científica, tudo parece que tem que provar. Por isso que o ser humano não tem fé. Porque a fé é acreditar sem ver. É. Então o ser humano, ele acredita que isso aqui é de vidro, porque ele está vendo. É. Ele não consegue... Exemplo, nessa sala eu enxergo mais vazio. Eu não enxergo mais isso aqui. Aqui tem um vazio. Esse vazio é a vida. Então, existiu uma vida antes da Aldine Miller ser fecundada. Existia. Num determinado momento, essa vida ela é colocada num corpo que é da Aldine Miller. É. Quando você morrer, morre o corpo. Morre o corpo. Mas a vida continua. Nua, ela é eterna. Isso, quem disse foi Jesus, quem disse foi Aristóteles, foi Platão e toda essa turma de gênios, que conseguiam fazer a leitura do silêncio e do vazio. A leitura do silêncio e do vazio. É gozado, Martin Luther King, uma vez, numa reunião, ele, para o assessor dele, ele falou assim, olha, hoje eu estou com um dia com muitos problemas para resolver. Eu tenho uma escala de reuniões até o final do dia. E sabe o que eu vou fazer? Ao invés de meditar 30 minutos, eu vou meditar 1h30. Olha que interessante. Que interessante. Quanto mais problema você tem, não é que você tem problema, é a voz na cabeça que está tão agitada
que te vê problema. Mas você tem que Então ele fala, eu tenho que baixar essa voz que os problemas vão abaixar. E voz na cabeça é um negócio tão interessante. Você que está me assistindo, você trabalha numa empresa, você cruzou com o seu chefe, ele sempre te cumprimenta de uma mesma maneira. Mas num determinado dia ele não te cumprimentou. Quando ele passa, a voz começa, será que eu vou ser mandado embora? Voz na cabeça. Então quem não tem voz de espírito, ele é dominado pela voz na cabeça, e com voz na cabeça, aí cai na minha área, pessoas cometem crimes. Eu entrevistei, quando você lê esse livro, você vai ver que foram mortes que acontecem de uma hora para outra. Homens que matam mulheres, mulheres que matam homens. E eu prendi algumas pessoas dessas, depois que a pessoa ela é presa, abaixa aquela adrenalina, ela conversa com você. E a pessoa se mostra muito arrependida. Ela fala, por que que eu fiz isso? E eu não entendia muito naquela época, achava até que era uma desculpa. Hoje, estudando filosofia, eu descobri que a voz na cabeça era tão grande, de ciúme e de possibilidade, que uma hora ele pega uma arma e ele mata. Tanto é que eu provei aqui que a pessoa comete suicídio por causa da voz na cabeça. Então, a voz na cabeça em alto grau, ela adoece, ela dá câncer e ela faz você agredir outras pessoas. Ela faz você agredir. Sim, uma pessoa... E às vezes até matar. Uma pessoa em paz, ela não faz nada demais. Ela brilha apenas. Ela não anda, parece que ela levita, né? Uma pessoa que está absolutamente em paz. Amor, eu amei a nossa entrevista. Pena que vai voltar para a gente conversar mais um pouco na próxima, quando você lançar o livro. Obrigado. Tá? Fiquei contente Beijo, de você também. me convidar. Obrigada. Você é uma pessoa especial que está guardada na minha memória. Você é uma das maiores atrizes, né? Obrigada. Não só da TV, como do teatro. E quando você tiver uma peça, me convida que eu vou te prestigiar. Com certeza. Estou tentando não voltar, mas eu acho que vou voltar e estarás lá na estreia. Obrigado. Muito obrigada.